Olá, bom dia. São 6h02. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Grupo Pró-Lula pede cassação da candidatura de Mauro Mendes. E hoje teremos uma edição especial. Vamos receber aqui no estúdio um candidato ao governo de Mato Grosso pelo PSOL. Vamos ter Moisés Franz. É a TV Record dando início à rodada de entrevistas das eleições 2022. Então, bom dia, Daniel Petengil. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a todos os nossos companheiros aqui da TV. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso. Começamos mais uma semana importantíssima aqui para o nosso grupo, né, com essa rodada toda de entrevistas com todos os 4 candidatos ao governo de Mato Grosso. Vamos que vamos. Isso aí. Vamos que vamos, muito pela frente. Bom dia, seja bem-vindo, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores da TV Vila Real. Uma semana abençoada, iluminada a todos e uma grande oportunidade para todos nós, vocês, nós aqui da bancada, para que nós conheçamos sobretudo os candidatos, as propostas de governo, né, e possamos decidir aí o melhor candidato para as eleições de 2022. Sejam sempre bem-vindos aqui à nossa emissora, ao nosso programa. É isso mesmo, eu já vou fazer aquele reforço para que você encaminhe as suas mensagens, o telefone fica aí na tela para você ter aquele momento de interatividade. E também pode nos acompanhar pelo Facebook ou pelo portal Gazeta Digital. E só reiterando que hoje é o início dessa rodada de entrevistas, vamos ter aqui no programa ao longo desta semana os 4 candidatos ao governo de Mato Grosso. Hoje vamos começar com o Moisés Franz, depois temos o governador Mauro Mendes amanhã, Márcia Pinheiro e também o pastor Marcos Ritella. Já viu que a semana aqui, exatamente, os 4 M's, 2 para Bolsonaro, 2 para Lula, 2 de direita e 2 de esquerda. É um momento muito importante porque, professor, ajuda o eleitor a decidir o voto, conhecer mais sobre os candidatos, o que eles realmente desejam, almejam para o nosso estado de Mato Grosso. Exatamente. O mais importante é assim, muitas vezes você não tem tempo, né? E não gosta, não quer, sei lá, não se liga tão em política assim, mas você precisa entender que realmente é só por meio dela que a gente consegue transformar um Estado, transformar uma sociedade como um todo, né? E aqui no programa Notícia de Frente, você vai ter o suprassumo, né, dos planos de governo, porque nós, por questões de responsabilidade com a informação, a gente precisa conhecer os planos de governo de todos os candidatos para levar até você as intenções deles em pontos importantes para o Estado de Mato Grosso, pontos importantes caso ele seja eleito governador do estado de Mato Grosso ou governadora do estado de Mato Grosso, né? Então, é uma função importante que nós estamos desenvolvendo aqui, mas precisamos da sua participação, da sua leitura, para que nós, de certa forma, possamos promover ao longo desse período, né, de eleição, antes da eleição, algo que seja bastante confortável, do ponto de vista de conhecimento de propostas dos candidatos. Isso que eu acho interessante. E a oportunidade, Luciana, que nós temos para destrinchar esses planos de governo, né? Porque estão muito no plano teórico, né? Você dando uma lida nos 4 planos de governo, eles fazem ali alguns apontamentos, mas muito ainda no plano da teoria, né? Agora, essa oportunidade que nós temos de entrevistar os candidatos, aí realmente poderemos fazer questionamentos mais diretos, né, em relação às principais áreas da administração de como seria. Né? Ok, senhores, agora vamos então para as manchetes, né, as submanchetes do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso nesta segunda-feira, dia 22 de agosto. Vamos lá, Luciana. Wilson Coité, segunda-feira, 22 de agosto. Temos um destaque aqui em cima em azul. O Ministério Público Federal não quer o VLT na esfera estadual. Isso é uma ação que o governo Mauro Mendes tenta trazer para cá, para a esfera estadual, os processos judiciais sobre o VLT, mas o MPF já se manifestou contrário, ou seja, manutenção dos processos em nível federal. Né? Essa matéria do 9A, hoje, do Caderno de Política. Crime diário e interminável. TJ registra mais de 100 condenações por feminicídio em 3 anos aqui em Mato Grosso. Um dos estados que proporcionalmente tem mais processos judiciais por feminicídio, esse problema gravíssimo que nós temos na nossa sociedade. Sem carteira assinada, sobe a informalidade no trabalho doméstico. Também subiu quase 33% no segundo trimestre.
trimestre deste ano aqui em Mato Grosso. Matéria da Silvana Bazani, do Caderno de Economia. Aqui na esquerda, os milionários. Ex-prefeito é o mais rico entre os nomes que disputam a Assembleia. É o ex-prefeito de Cáceres, o Francis Mares, né, que declarou 107 milhões de reais de patrimônio. Ele que já foi prefeito de Cáceres, terminou em 2006, né, o seu mandato, a sua gestão. É o candidato mais rico. Um destaque aqui do Viva Seu Bairro, que foi no Jardim Glória 2, né, aquela noite fria ainda do sábado, mas as diversões, as atrações, né, e os benefícios sociais ali aqueceram a noite dos moradores. São essas as principais chamadas do Jornal A Gazeta desta segunda-feira, Luciana. Obrigada, Daniel Petentil. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre algumas manchetes e também manchete do Jornal A Gazeta, porque agora nós vamos para uma participação ao vivo com o repórter Oliveira Júnior. Vai falar conosco sobre algo muito polêmico que vai retornar à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, porque tem veto do governador em relação ao projeto que proibia as instalações de PCHs ao longo do Rio Cuiabá. Quem vai trazer para a gente os detalhes agora é Oliveira Júnior. Oliveira, explica para a gente por que então esse assunto retorna à Casa de Leis estadual em torno das PCHs. Bom dia para você, querido. Sem ventania hoje. Bom dia, Luciana. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Daniel. Você que acompanha a notícia é de frente em todo o estado de Mato Grosso. Sem dúvida, Luciana, este é um dos projetos mais polêmicos da história da Assembleia Legislativa pela complexidade, pelo que trata. Afinal, é o futuro do Rio Cuiabá que está em jogo. E os deputados estaduais colocam em discussão esta semana, provavelmente na quarta-feira, como você disse, o veto do governador Mauro Mendes ao projeto de lei que barra a construção de pequenas usinas hidrelétricas no Rio Cuiabá. A Agência Nacional das Águas, ANA, aponta que há previsão de que 8 usinas sejam instaladas no Rio em áreas de 6 municípios, passando Cuiabá, Várzea Grande, Jangada, Nobre, Zacorizal e também na região de Rosário Oeste. Ou seja, se o veto for mantido, Luciana, estas usinas poderão se tornar realidade. Num estudo, a ANA avaliou os impactos da ictiofauna e o regime de chuvas. Sobre o primeiro quesito, a agência considerou o Rio Cuiabá como área muito importante para a desova de espécies migradoras. Quanto ao regime hidrológico, a implantação das hidrelétricas afeta os afluentes do Cuiabá, sendo o rio Aricamirim o mais prejudicado. O veto, segundo o chefe do executivo, leva em consideração um parecer da Procuradoria-Geral do Estado que considera o projeto inconstitucional. Afirma que compete à União estabelecer legislação sobre as águas e a exploração a partir delas. O projeto de lei, que proíbe a instalação de hidrelétricas em toda a extensão no Rio Cuiabá, foi aprovado em maio com 12 votos favoráveis e 2 abstenções. Um abaixo-assinado é feito para chamar a atenção da população para essa discussão. Sem dúvida, um assunto que vai render muito pano para manga. E não são só os ambientalistas, representantes de ONGs e a própria Secretaria de Meio Ambiente que são contra a instalação de hidrelétricas, né? Os moradores, os ribeirinhos, essa imensa população que margeia o Rio Cuiabá toda teme pelo fim do rio, né? Porque a instalação dessas usinas pode trazer grandes prejuízos não só para o ecossistema, como para os moradores dos ribeirinhos também. Voltamos com você, Luciana. Obrigada, Oliveira, pelas informações. Bom, vamos aqui primeiro analisar por aquilo que é mais prático nesse momento, o veto do governador. A Assembleia Legislativa, lá no mês de maio, aprovou um projeto que proibia a instalação destas PCHs. Aí o governador foi lá e vetou. Isso quer dizer o quê? Não, eu quero a instalação das PCHs. Agora, o veto do governador vai novamente ser apreciado. Novamente não, a primeira vez que o veto vai ser apreciado. É a apreciação única de veto. Daniel, se nós tivermos uma aprovação
bem recheada, ou seja, a Assembleia Legislativa, como quase um todo, se posicionou favorável à não instalação. Poucos deputados queriam as PCHs. A que mais levantou a bandeira em nome da economia, do desenvolvimento, foi a deputada Janaína Riva, que foi voto vencido. Você acredita que, nesse momento, para apreciação do veto, a Assembleia vai permanecer praticamente aí, unida com quase uma unanimidade para a derrubada do veto do governador ou não? Por conta das eleições, por conta dos acordos, você acha que a gente pode ter uma votação diferente do projeto que proibia? Eu acho que por uma questão de coerência, né, os deputados que votaram a favor do projeto que barra as PCHs no Rio Cuiabá devem derrubar esse veto do governador. É isso que se espera e eu acho que esse é o resultado que todos nós estamos esperando, né? Se houver um resultado diferente desse na quarta-feira, será uma surpresa desagradável muito grande, porque realmente é uma postura que todos os parlamentares já tomaram no sentido de proteger o Rio contra esses projetos que são predatórios, sim, para a sobrevivência do Rio Cuiabá, que é o nosso grande símbolo, nosso grande patrimônio aqui da Baixada Cuiabana e também, né, na área de influência de outros municípios. E por uma questão política ou de alinhamento com o executivo, os deputados não podem tomar e irem contra, né, um patrimônio tão grande, tão importante para todos nós, para a sobrevivência de várias espécies de peixe, da fauna toda aqui e de tudo que o rio representa aqui para Cuiabá e região, né? Então pelo menos eu espero que os deputados mantenham o seu posicionamento de proteção ao Rio Cuiabá, que é isso que é o mais importante, e mostrem que a Assembleia é independente, é autônoma, né? E não é um puxadinho apenas do Executivo. Tudo que vier de lá tem que se dizer amém e sim e pronto, né? Eu acho que até o próprio governador, no cálculo político dele, deve estar imaginando que os deputados vão derrubar esse veto, né? Porque é um projeto que representa uma ameaça muito grande aí ao Rio Cuiabá. E eu já vi que a gente tem feito esse tipo de análise aqui ultimamente. O Executivo veta muito dos projetos que são em benefício da sociedade por uma questão formal, né? Uma questão de legislação e tudo mais. O argumento da PGE é de que o Estado de Mato Grosso não pode legislar sobre os rios. Aqui é diferente, né? Eu acho que até as próprias entidades, né, que são especialistas no assunto sabem que o Rio Cuiabá pode sim, né, pode sim o Estado de Mato Grosso administrar, legislar sobre essa questão. Então, eu espero, né, como cidadão de Mato Grosso, que os deputados mantenham o seu posicionamento firme em relação à proteção do Rio Cuiabá. Obrigada, Daniel. Bom, professor, será que o senhor vai concordar com o que o Daniel acabou de discorrer? Ele acredita que os deputados vão manter, assim, o posicionamento inicial para ter uma coerência com a defesa apresentada a eles? Ou o senhor acha que eles vão esquecer um pouquinho dessa coerência em nome das eleições 2022 por conta do palanque do governador Mauro Mendes? Exatamente, eles podem sucumbir a uma pressão, a um lobby político e econômico muito grande. Na verdade, a polêmica desse projeto está exatamente nisso. Colocou em ano eleitoral o deputado entre um poderio gigante econômico e político por trás dessas PCHs, que não é pequeno, é muito grande, né? Nós sabemos disso, e do outro lado a opinião pública, de especialistas, de pessoas que realmente sabem e já trouxeram a leitura de que vão matar o Rio. Até porque esses empresários não estão preocupados absolutamente nada com o meio ambiente, com sustentabilidade. O que eles querem é grana mesmo, é muito dinheiro, porque a PCH é um recurso importante, né? E gera muito dinheiro. Agora, a pergunta que fica no ar é a seguinte: qual a necessidade disso? Considerando que o estado do Mato Grosso já tem 34 PCHs, já tem praticamente 13 em construção e ainda quer implementar mais 7 no Rio Cuiabá, justamente nosso maior patrimônio, o Rio Cuiabá. Querem definitivamente acabar com o Rio Cuiabá com a implementação dessas PCHs e absolutamente sem nenhuma necessidade. Por quê, professor? É só você olhar as movimentações.
de outras matrizes energéticas. Nós demos na semana passada aqui a própria Energisa, concessionária Energisa, já entrando em consórcio de energia fotovoltaica. Ora, se fosse tão bom assim as PCHs, ela investiria em PCHs, ela não investiria em usinas solares. Simples assim, porque ela sabe que essa migração de matriz energética é muito importante e se ela não entrar nesse consórcio de energia, ela está fadada ao fracasso, vai ficar só na distribuição. Então, veja bem, essa migração de matrizes energéticas, isso o governo não vê, ou melhor, não quer ver, porque está ganhando muita grana por trás de tudo isso, né? Para que ele vai investir usina solar se ele tem muitas das vezes participação em PCHs? Ou conhece pessoas que têm participação em PCHs? Não vai nem mexer. Você está entendendo? Quer dizer, se eu posso me beneficiar com PCH, para que eu vou montar usina solar? Né? A usina solar é mais barata, é mais eficiente, é muito mais sustentável, muito mais interessante para o futuro do estado de Mato Grosso. E essa visão pequena de PCHs, pelo menos por enquanto, já deu. Chega. Né? Não precisa mais, não tem necessidade mais disso. Quer dizer, por mais que você tenha especialistas apontando, a sociedade aplicando com muita proporcionalidade, sabedoria, o bom senso, entendendo que vão matar o rio, não. Simplesmente insistem para gerar polêmica, colocando os deputados em saia justa, porque ele fica dividido entre cruz e espada. Muitas das vezes aquele que tem, é o dono da PCH, é um dos financiadores de campanha dele. Como é que ele faz uma situação como essa? A pressão da sociedade, se eu votar a favor, eu não tenho o voto da sociedade. Você está entendendo? Quer dizer, então é por isso essa polêmica toda. Mas eu acredito o seguinte, tem que prevalecer o interesse coletivo, tem que prevalecer a vontade do cidadão mato-grossense, pautado sobretudo em uma leitura técnica de especialistas que já disseram, vão matar o rio Cuiabá se fizerem PCHs no rio Cuiabá. Eu sigo exatamente essa linha de raciocínio, porque eu acredito que essas pessoas são muito mais capazes, né, e muito mais preparadas para nos dar um laudo sobre o futuro do Rio do que necessariamente deputados, governadores e outras pessoas. Ok, obrigada, professor. Olha só, nesse momento, Daniel, é importante a gente ressaltar aqui que há quantos anos ambientalistas reclamam sobre a degradação do rio Cuiabá. Isso. Tudo bem que essa discussão é muito importante, nós já comentamos aqui, praticamente a maioria não defende as novas instalações, mesmo que elas representem um baixo impacto ambiental. Agora, não dá para encerrar essa discussão caso o veto seja derrubada e as instalações não aconteçam, mas será que a Assembleia Legislativa não vai também se posicionar para um projeto de recuperação do rio Cuiabá? É preciso também se atentar a essas causas ambientais, não só tentar aí cortar alguns males, é preciso resolver os males que já foram lá desencadeados no rio. A degradação, Daniel, é permanente, a gente olha para o rio Cuiabá e lamentamos. É um rio lindo, bonito, emblemático, nós temos o nome desse importante recurso hídrico, mas ponto final, só isso. É possível fazer um plano juntamente com o governo de Mato Grosso, com apoio até mesmo do governo federal, Daniel, um projeto que, por favor, resgate de verdade o rio Cuiabá. Isso. O rio Cuiabá que sofre, como você disse, por décadas de negligência, né? Então, esse é um momento, já que ele está sob ameaça agora dessas PCHs, de haver uma ampliação, né, nessa reflexão sobre a preservação do rio Cuiabá, né? Isso tem que envolver toda a sociedade, tem que envolver os políticos, como você disse também, nas 3 esferas, né? Porque realmente é um interesse coletivo, um interesse de toda a sociedade mato-grossense e não só pontualmente agora lutarmos contra a instalação das PCHs. Isso não é uma batalha que se encerra agora, né? O rio, como eu já disse, vive um processo aí de degradação e de negligência de décadas, né? Então, acho que esse momento é um momento para realmente toda a sociedade, todas as autoridades, todos os políticos de Mato Grosso pensarem ideias, medidas, providências para que o rio permaneça vivo, bonito, correndo e vivo, principalmente para essas populações ribeirinhas, né, poderem tirar seu sustento dali, né? E realmente, eu acho que eu concordo com o seu apontamento, não só lutar contra
a instalação dessa PCH nesse momento agora, mas também pensar em medidas de conservação do rio Cuiabá como um todo. É isso aí, professor, porque olha só, nós temos hoje uma outra realidade, tá? Nós já falamos aqui, inclusive, que é importante, de extrema urgência, eu diria, porque já era para ter acontecido o saneamento. A gente não pode continuar jogando esgoto no rio Cuiabá, chega ao Pantanal Mato-Grossense, ou seja, é preciso fazer até esse tipo de correção. Mas, em contrapartida, nós vamos aqui lembrar o seguinte, olha, as PCHs foram muito importantes, de baixo impacto ambiental, trouxeram a energia, porque o Brasil precisa produzir energia para ter desenvolvimento. Mas antigamente, há 10 anos, pouco se falava em energia fotovoltaica. Agora nós temos esta evolução, ou seja, nós sempre falamos aqui, professor, inclusive desses encontros mundiais que falam do meio ambiente, que falam de sustentabilidade, mas e aí? E na prática? Aí nós começamos novamente lá do passado, o Congresso. O que aconteceu esse ano com o Congresso? Aprovou novamente bilhões para termoelétricas? Pois é, e aí? E energia fotovoltaica ficou para debaixo do tapete. Agora a gente discute aqui, professor, novamente PCHs, ou seja, a coisa não anda quando se trata de meio ambiente. Não anda, os caras colocam à frente exatamente o interesse econômico sempre, não estão nem aí para o meio ambiente, em hipótese alguma, o que é triste, é lamentável. E boa parte dessas pessoas que de certa forma aprovam essa bizarrice toda, de você ter bilhões para termoelétrica, que já estão sendo abandonadas, né, por muitos países. Aqui no Brasil não, aqui eles incentivam cada vez mais o combustível fóssil, né? Observe para vocês verem esses encontros de sustentabilidade e novas matrizes energéticas, né? Essa migração do fóssil para o elétrico, como vem evoluindo a cada ano, de forma absurda. A energia maremotriz, nós temos aí 8.000 quilômetros de margem, né, de litoral brasileiro, para você explorar exatamente a energia provinda de ondas, né? Em Recife já tem plataformas nesse sentido. Você tem energia eólica, que o Nordeste pode utilizar muito bem, até porque a frequência, a velocidade do vento é excepcional. Mato Grosso é uma riqueza solar, uma riqueza solar. Quando você pega na escala de espaço, de estados no Brasil, né? No mundo, né? Se você pegar, por exemplo, Mato Grosso e Alemanha, você vai ver que a Alemanha fica lá no chão, entendeu? Com relação à incidência solar. E lá eles estão investindo fortíssimo, cada vez mais, por conta, inclusive, com relação à questão do gasoduto, que foi cortada lá, a relação com a Rússia. Quer dizer, então, e aqui não, aqui fica com essa cabeça de minúscula, eu ia falar uma coisa aqui, mas ia ficar até pesado, entendeu? Mas é uma coisa assim, não para pensar. É que é o seguinte, eu estou falando, quanto mais rico o cara ficar, entendeu? O que eu preciso fazer? Botar PCH, eu vou botar PCH, entendeu? Eu não quero nem saber. Então ele aproveita da posição dele para poder ficar cada vez mais rico. E essas novas matrizes energéticas não contam com o lobby fortíssimo que os outros, exatamente, termoelétrica e PCH possuem. Daniel, é mais barato, entendeu? É mais prático. Gente do céu, o governo do estado, hoje você pega o estado de Minas Gerais, por exemplo, outros estados que estão dando incentivo fiscal para fábricas de placas solar. Sim. O cara atrai a fábrica monta as placas solares no estado. Está entendendo? O governo se beneficia disso, porque vai ter as placas solares, vai ter os inversores todos, faz aquela linda usina solar, como a Energisa fez agora, uma gigante, você está entendendo? Pronto, nós temos energia limpa, sustentável para mandar para hospital público, para mandar para posto de saúde público, para mandar toda essa área administrativa do governo, que gasta-se milhões de reais com energia, entendeu? Faz tudo solar, cara. Olha a economia que nós vamos ter, mas não. Cabeça é impressionante. Muito bem, senhores, obrigada. Nesse momento, então, vamos para as mensagens dos nossos telespectadores chegando aqui sobre esse assunto bastante polêmico em nome da salvação do rio Cuiabá, né? Vamos lá, então, primeira mensagem desta segunda-feira. Bom dia, bancada. Essa turma que destrói os nossos rios a qualquer custo acabam com o nosso meio ambiente e estão indo morar em Miami. Fácil. Ganham milhões e destroem tudo aqui. Gente, eu vou pedir, se possível, para colocar a sua mensagem aí na tela para realmente comprovar aqui que são mensagens dos nossos telespectadores. Daqui a pouquinho a mensagem chega aí, ó, apareceu agora aí, obrigado.
obrigada. Vamos lá então. Acabei de ler essa mensagem aqui sobre a turma que destrói os nossos rios, depois vão morar em Miami. Vamos colocar outra aqui. Bom dia, bancada. Excelente comentários sobre as PCHs. Deus queira que os deputados fiquem ao lado do povo e do Rio Cuiabá. Feliz e abençoada semana para todos. É Ivan do Cospal. Obrigada, Ivan, que assim seja. Mais mensagens aqui. PCH é coisa do Mauro. Ele tem na Serra de São Vicente, em outros rios. Aí não dá. Tem que ver a natureza. Só pensam em ganhar dinheiro. É o Guedinho do Industriário. Os cuiabanos têm que reagir, pelo amor de Deus. Conclamando aí os cuiabanos em nome do Rio Cuiabá. Outra mensagem chegando. Bom dia, bancada. Esses políticos, na verdade, são os próprios destruidores de tudo. São projetos politiqueiros. É uma vergonha. Vai acontecer, os rios vão secar, assim como está o Rio Vermelho. Vou mandar um vídeo feito ontem pelo meu genro. É uma tristeza. O que é isso, meu Deus? É a Divina de Rondonópolis, que até mandou um vídeo aqui pra gente, mostrando do rio, que foi gravado ontem aqui. Algumas imagens. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui para mostrar a imagem do rio que foi feita lá, dizendo que já está bem seco durante esse período de estiagem. A gente está rodando aí bem ao lado para mostrar que foi uma mensagem que chegou de uma telespectadora que sempre participa aqui conosco, viu, gente? Nossa, olha só a secura aqui de fato, né? Que coisa, gente, que judiação, olha só. É uma pena ver, com certeza, muitos metros aí, então, porque aquela areia, aquela parte da areia branca que a gente está vendo, já teve água, um período de estiagem. Acabamos de falar aqui, aí, cadê projetos para recuperar as nossas nascentes, para recuperar a mata ciliar, professor, tudo aquilo que realmente pode proteger esse recurso hídrico, todos os recursos hídricos aqui de Mato Grosso. Obrigada, viu, querida, pela mensagem, pelo vídeo. Vamos lá, mais mensagens chegando aqui pra gente. Bom dia, bancada. Nesta importante rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, gostaria de saber o que de fato esses candidatos pensam em fazer para resolver os graves problemas com atendimento à saúde em todo o estado, pois o que se vê são construções e reformas, muitas delas grandiosas, onde milhões são investidos e quase nunca minimizam o sofrimento da população, ou seja, só obra não adianta, tem que ter estrutura em toda a rede hospitalar, em toda a rede pública de saúde. Bom dia, abençoada semana para nós. Bancada, para vocês imprensa que falam de política em pouco tempo de campanha, dá para mostrar e falar tudo aos telespectadores ou selecionam as prioridades? 40 dias a partir de hoje, certo, Daniel? Até 2 de outubro. 40 dias. 40 dias. E quais para vocês, imprensa, são prioridades para apresentar? Porque o TRE, o TSE, parece nas falas serem rígidos para fazerem campanha, mas deixa corruptos e inelegíveis serem candidatos. Complicado para nós, eleitores. Então, vocês, imprensa e o nosso TRE, obrigada. Olha só, gente, a mensagem dela aqui é muito importante, né? Faz a gente realmente ter aquela reflexão e indignação. Como assim, né? Ela está querendo dizer, não posso usar a camiseta com outras pessoas e pedir voto para o meu candidato, por exemplo. Não posso colocar um boné, camiseta e sair por aí pedindo voto. Mas aí, ficha suja, parece que está em peso concorrendo às eleições. É o que o telespectador, professor, o eleitor se pergunta, né? Que moralidade é essa? Parece uma falsa moralidade, né? E é mesmo, né? E é mesmo. Mas existe conivência nessa história toda aí. Me parece que agora a Justiça Eleitoral vai apertar o cerco aí de alguns candidatos que não apresentaram, tem prazo para apresentar certidões negativas. Eles não apresentaram e continuam fazendo campanha, Eu acho que a Justiça Eleitoral está perfeita nesse sentido, realmente apertar aí para coibir, sobretudo, esses aventureiros aí que não têm um lastro moral muito bom, né? Ou péssimo na maioria das vezes, né? Você vai colocar na prateleira um produto ruim? A gente não faz isso, né? E não pode ter a conivência da Justiça Eleitoral para esse tipo de coisa. Obrigada, professor Haroldo. Bom, vamos para mais uma participação ao vivo de Oliveira Júnior, porque, gente,
Tem treta na parada aí nas eleições 2022 aqui em Mato Grosso. Quem vai contar pra gente os detalhes agora? Novamente, Oliveira Júnior. Oliveira, diz pra gente, como assim? Tem já todo o pessoal do Comitê Pró-Lula pedindo a suspensão da candidatura do governador Mauro Mendes à reeleição? Como assim? Explica pra gente. Isso mesmo, Luciana. A coligação para cuidar das pessoas ingressou com um pedido de cassação contra a candidatura à reeleição do governador Mauro Mendes por abuso de poder público. O grupo tem como candidata a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, do PV, que é a principal adversária do chefe do executivo nas eleições de outubro deste ano. O requerimento foi protocolado no Tribunal Regional Eleitoral na última sexta-feira por meio de uma representação assinada pela Federação Brasil de Esperança, que é formada pelo PT, PV e PCdoB, além do PSD, PP e Solidariedade, que integram o arco de aliança político da oposição. Na ação, preste atenção, o grupo sustenta que Mauro Mendes participou de um ato público no dia 17 de agosto de 2022, semana passada, portanto, marcado com recursos públicos para abrir a primeira edição dos Jogos Militares e Estudantis de Mato Grosso na Arena Pantanal, aqui em Cuiabá. Segundo a coligação, o ato foi amplamente divulgado pela imprensa de forma similar à inauguração de uma obra pública, utilizando verba pública e com a presença de público. E não só governador, como outros candidatos estavam num palanque na Arena Pantanal, conforme fotos divulgadas pela própria assessoria do candidato à reeleição. Portanto, foi feito esse pedido que será analisado pelo TRE após esta denúncia de forma oficial. Voltamos com você, Luciana, bom dia. Bom dia mais uma vez, obrigada pela participação, viu, Oliveira? Bom, senhores, aí vou dizer uma coisa, começou de fato, né? E vem mais coisa pela frente, viu? Mas, Daniel, vamos começar por ti. Nós já começamos na semana passada, a falar sobre isso, né? As atividades do governador Mauro Mendes, juntando ali com as eleições 2022. E aí, o que a gente vai esperar, então, desse pedido? Será que ele realmente pode vingar, ter sucesso ou não? Luciana, a Justiça Eleitoral vai ser muito demandada a partir de agora. E principalmente vai intensificar isso a partir do dia 26, agora na sexta-feira, quando começa a propaganda eleitoral em rádio e televisão. Então, quase que diariamente pode haver esses questionamentos judiciais, né, de determinada chapa contra os adversários, né, porque existem umas regras rígidas, né, que todos têm que seguir. Nós já fizemos esse apontamento na semana passada de que houve esse ato público lá na Arena Pantanal. O governador estava presente, né? Ele e o candidato Wellington Fagundes ao Senado também. Ele fez ali um pronunciamento, né? E já naquele momento nós acabamos trazendo aqui para essa bancada essa preocupação, né? Porque nós já dissemos inclusive que a oposição já estava de olho nisso e vai ser assim mesmo. Os candidatos estão sendo vigiados cada passo dele, né? E o governador, principalmente, porque ele está investido no cargo ainda, né? Ele tem, em tese ou não, na prática mesmo, o uso da máquina pública, né? E ele tem várias limitações em relação a isso. Ele não pode se expor muito, né? Ou dar uma oportunidade para que os opositores apontem um suposto abuso, né? De poder público e do uso da máquina. E nós dissemos isso semana passada que esse era um caso de que a oposição pegaria sim no pé do governador, porque ele esteve ali presente. Foi um ato de gestão administrativo, mas que a linha que divide o ato administrativo de um ato político é muito tênue e muito fina. Às vezes não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, essa ação vai chegar até a Justiça Eleitoral, né? Cabe ao juiz aí, vai caber ao magistrado fazer a análise sobre esse caso. Não acho que vai vingar agora nesse momento, mas já é o início, dá um pontapé inicial dessa arena jurídica que vai ter daqui para frente. Professor Haroldo Arruda, fique à vontade para comentar a respeito. Eu acho que essas atuações, as investidas e ações dos candidatos, principalmente o governador Mauro Mendes, elas precisam estar muito claras com relação à opinião pública, né? Observe que logo após as convenções, imediatamente qualquer ação após a convenção, a meu ver, já não é mais uma ação administrativa, é uma ação política.
E ele não pode utilizar, de certa forma, a estrutura do governo para poder fazer isso, né? Qualquer viagem que o governador faça, por exemplo, após as convenções, eu estou indo para Alta Floresta, estou indo para Matupá, seja onde for, está indo como? De que forma? É avião do governo? Não pode, né? Como é que está sendo feito? Quer dizer, então, acho que tem que separar muito bem isso, né? Para que não haja movimentações da oposição corretas, sem dúvida alguma. Existe ilicitude nisso, quer dizer, só entrou na justiça para poder barrar a candidatura por conta exatamente de uma atitude não republicana, vamos dizer assim, por conta do governador, pelo menos no entendimento da oposição, né? E para que essas arestas não persistam, é muito importante, principalmente o governador do estado daqui para frente, tomar muito cuidado nas ações que ele vai ter, porque todas elas, né? Não adianta falar, porque eu estou entregando uma obra. Não tenha dúvida que você vai entregar a obra, mas você vai acabar descambando para pedir voto e fazer campanha, né? Esse tipo de coisa não cabe, né? E fica muito ruim nessa altura do campeonato. Então eu espero que realmente a coordenação de campanha possa atentar para esse tipo de coisa, para que não crie problemas, né? Obrigada, professor. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das eleições 2022, mas com agora uma outra tônica, viu, professor, em relação ao prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Ele emitiu inúmeras declarações, falando sobre a declaração de bens da primeira-dama, Márcia Pinheiro, também falou sobre o pedido de licença ou afastamento, será que ele vai deixar de fato a prefeitura para coordenar a campanha ou não? Também falou sobre Mauro Mendes e também sobre Lula, porque afinal de contas, né, o presidenciável viria para o lançamento da candidatura de Márcia Pinheiro, mas essa agenda aí teve modificação. Vamos então ouvir algumas declarações do prefeito na tela conosco agora? Bom dia também a você que acompanha a Notícia de Frente. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que vai coordenar a candidatura da esposa Márcia ao governo de Mato Grosso, falou sobre a fila do ossinho. Se não fosse o trabalho especial, exclusivo, sem nunca ter recebido um centavo por isso, voluntário da primeira-dama Márcia Pinheiro na área social, nós teríamos mais de 10 filas de ossinhos na capital. Graças à nossa atuação direta e à coordenação dela, certo? Cuiabá tem, vergonhosamente, infelizmente, essa fila de ossinho assumidas pelo governo do estado, mas que Cuiabá luta para fazer disso coisa do passado. Isso aí está sendo uma novela por conta da orientação da PGM, do nosso jurídico. É licença ou é férias? Como eu nunca tirei férias, aliás, tirei 15 dias, né, só esse ano, quando o Wellington Fagundes fez aquela presepada toda e eu tentei viabilizar a minha candidatura ao governo, uma candidatura. Não, ele vinha sendo construída uma candidatura dele na oposição ao governo, quando ele nos comunicou em março que ele não iria ser candidato ao governo, ia ser candidato ao Senado, e seria candidato ao Senado no grupo do Mauro Mendes, não no nosso, que era o da oposição. Então aquilo ali desmontou aquele grupo e eu tentei, em cima da hora, construir uma candidatura ao governo. Foi os 15 dias únicos que eu tirei de férias em 5 anos e meio de mandato. Ou seja, eu tenho 135 dias de férias ainda a serem gozados. Então, na terça-feira, na segunda-feira, a PGM me entrega à tarde o parecer e terça-feira na live eu anuncio a data da minha saída da prefeitura. Se licença, se férias, mas da melhor forma possível. Com relação ao vice, é desnecessário falar, né, que é segurança total para mim como prefeito e para a sociedade. Emanuel também comentou sobre a acusação de que a candidatura de Márcia Pinheiro ao governo de Mato Grosso teria copiado propostas do plano de governo de Mauro Mendes do ano de 2018. Se ele tivesse cumprido, não estaria no plano da primeira-dama Márcia Pinheiro. Aquilo que ela concordou, aquilo que é compromisso dela, aquilo que está dentro da visão dela, nós colocamos e reproduzimos no plano de governo dela. Se ele tivesse cumprido, com certeza não seria necessário estar sendo debatido novamente 4 anos depois. Emanuel Pinheiro comentou sobre o fato de Márcia não ter declarado nenhum bem à Justiça Eleitoral nas eleições de 2022. Se declara muitos bens é porque tem demais. Se não declara nada é porque também reclama. A Márcia é meeira de tudo que eu tenho. Uma casa,
um apartamento financiado e que está tudo no nosso imposto de renda perfeitamente compatível com os nossos ganhos. Emanuel Pinheiro diz que a campanha da esposa ao governo de Mato Grosso será de propostas, mas que se os adversários atacarem a família dele, eles também darão resposta. Um Mato Grosso para todos, um Mato Grosso para poucos amigos, um Mato Grosso sem perspectiva, sem esperança, sem planejamento, que persegue servidores, que desmonta o serviço público, que persegue aposentados e pensionistas, que persegue o pequeno produtor. E um governo sem nenhuma sensibilidade social e sem nenhuma política pública na área social. É esse modelo de gestão que vai ser discutido. Qual modelo de gestão a sociedade mato-grossense vai escolher? Agora, com relação a ataques à família, que eles não sejam loucos de fazer isso. Certo? Que eles não sejam loucos de fazer isso, porque nós estamos muito bem preparados. Não queremos usar nada disso. O que eu tenho recebido de coisas, chega a me dar até um mal-estar. O que eu tenho recebido de coisas que eu não sabia e nem imaginava. Aliás, o que tem chegado à nossa coordenação de campanha, de coisas com relação a essa questão pessoal e familiar dos nossos opositores, vocês não imaginam nesse mundo o que está em nossas mãos. Não quero usar. Não vou usar, que eu não estou aqui para isso. A candidatura da primeira-dama Márcia Pinheiro é a candidatura do amor, da proposta, da inclusão social, da prioridade aos pobres, da humildade, do diálogo com toda a sociedade. Mas aí não é ela que está falando, é a coordenação de campanha que está falando. Nós vamos dançar conforme a música. Bateu, levou? Bateu, levou e levou pesado. Bateu, levou pesado. Não mexam com a minha família. Emanuel Pinheiro avisou: a candidatura de Márcia ao governo de Mato Grosso deve ocorrer na próxima terça-feira, dia 23, em Cuiabá. Ele também comentou sobre a possibilidade do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vir ou não a Mato Grosso. Olha, está programado agora para o final de agosto, estava pré-programado, né, para o final de agosto, mas não sei se dará tempo. Mas então, independente disso, estamos tocando, já organizando aí a campanha de Márcia Pinheiro ao governo do estado, Márcia Vander Lúcio, e já vamos começar aí o lançamento no dia 23 e uma série de entrevistas e uma série de recebimentos de apoio durante a semana, e no final de semana que vem começa a incursão dela pelo interior do estado com todo o grupo da nossa coligação e todo o grupo de simpatizantes e apoiadores. Com apoio técnico de Helenilson, imagens de Valdeir de Moraes, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio Carlos Silva, trazendo muitas informações aí sobre os posicionamentos do prefeito da capital. Senhores, falou sobre muitos aspectos, desde a declaração de bens da esposa Márcia Pinheiro, falou também aí de o Comitê da Maldade. Entendi muito bem dessa forma, porque a gente pode perceber o tom de ameaça do prefeito. Olha, não quero usar, a campanha da Márcia vai ser paz e amor, mas se precisar já tem um dossiê prontinho lá engavetado para colocar contra o governador Mauro Mendes. Como assim, Daniel? Aí o Comitê Pró-Lula já está pedindo aí a suspensão da candidatura de Mauro Mendes porque estaria fazendo uso da máquina. E todo esse material aí, esse dossiê, essas denúncias, afinal de contas, o prefeito está afastado, já está de férias ou não, está trabalhando, está atrelando as duas atividades, já está com o dossiê praticamente pronto. E aí, 2 pesos e 2 medidas? Eu acho que em respeito ao eleitor, tomara que não venha à tona nenhum tipo de conteúdo baixo, rasteiro, como se espera, né? A gente sabe que em toda campanha política existe aquela arma deixada ali, né, para ser usada no momento propício, né? A gente espera que a discussão, o debate não vá para esse lado pessoal e familiar, como o próprio prefeito falou, né? Só lembrando que já houve, inclusive, problema policial. Foi uma operação policial que envolveu essa questão de divulgação de fake news, atingindo a honra ali da Virgínia Mendes e do governador. Houve um inquérito policial que, inclusive, envolveu o irmão dele, o empresário Popó Pinheiro, né? A gente espera que não exista, que não vá para esse lado, um descambe para esse lado, a campanha ao governo, porque até o eleitor não está esperando esse tipo de coisa, né? Quer ver proposta, quer ver de que forma que o governo do estado, que o estado de Mato Grosso pode se desenvolver, resolver os seus gargalos, resolver os seus problemas antigos. Não ficar sabendo se
fulano de tal tem um problema familiar com o outro, né? A gente sabe da briga, da rusga muito antiga entre o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro, e a gente espera que não vá para esse lado não, né? Acho que de tudo que ele falou, o que mais nos preocupa é isso, né? Já existia uma predisposição a se bateu, levou, como diz o prefeito. Então, espera que a gente não vá para esse lado não. Professor Haroldo Arruda, o prefeito foi bem claro. Mas podem se preparar. Queridos telespectadores, infelizmente, pode se preparar para uma campanha de baixaria para todo lado, intolerância para todo lado, agressões por todo lado. Ele vai utilizar, Emanuel, vai utilizar tudo que ele tem e Mauro Mendes também vai utilizar todas as ferramentas que ele tem. São dois arianos que estão em guerra desde muito tempo. E qualquer oportunidade que eles tiverem, eles vão jogar o jogo mais sujo e mais baixo possível. Qual que é o jogo mais sujo e mais baixo? Inclusive até envolver familiares nessa história toda. Infelizmente, essa é a pequenez e a qualidade dos nossos políticos, né, e da nossa política. Não deveria ser assim. O discurso, olha, eu não vou fazer, eu não quero isso, né, tanto do Mauro Mendes quanto do Emanuel Pinheiro, são discursos que ficam no plano da potencialidade. Eu não quero, mas para fazer, no fundo, está ali, está com o armamento todo pronto, esperando principalmente os debates, as entrevistas, as acusações. Ora, é só você ver o histórico de um e o histórico de outro. Qualquer deslize, qualquer ameaça, qualquer declaração mais pesada, imediatamente, um já xingou o outro várias vezes. Várias vezes. Nós vamos esperar algo diferente na eleição para governo do estado do Mato Grosso, tendo a esposa dele nessa eleição como candidata a governadora, né? A esposa enfrentando o maior desafeto do Emanuel Pinheiro. Pode esperar que, infelizmente, por quê? Porque nós não merecemos isso. Nós, eleitores, nós não merecemos isso. Mas não vão deixar passar absolutamente nada. Comitê da Maldade de Mauro Mendes está preparado, Comitê da Maldade de Emanuel Pinheiro também está preparado para essa guerra. É uma guerra e quem perde com tudo isso é a sociedade, porque a gente precisa de propostas, de ideias, que, a meu ver, vão ficar lá embaixo, em último plano. Agora, gente, é importante também que colocarmos uma questão, né? Nós estamos presenciando, vendo a todo instante o posicionamento do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, falando pela primeira-dama. Até quando nós vamos ter isso? Quando é que, de fato, a gente vai presenciar a candidata Márcia Pinheiro se posicionando? Ou seja, o prefeito é o porta-voz de Márcia Pinheiro? É ele que vai disputar as eleições ou é a esposa dele? Daniel, não está passando já do aceitável para a população? Porque até agora a população não conseguiu sentir que candidata é essa. Por quê? Em todo momento é o prefeito que fala pela esposa. Já passou da hora da Márcia Pinheiro se expor mais, né? Ele foi questionado em relação a isso, o prefeito. Ele disse que ela está se preparando, mas já começou a campanha, gente, né? A candidata ao governo do estado é Márcia Pinheiro, não é Emanuel. Então, ela tem que começar a se expor, a vir à tona, a vir à imprensa e expor, né, de forma muito clara quais são os seus projetos, as suas ideias para o desenvolvimento do estado, né? O prefeito não tem que fazer esse trabalho, ele está por trás dos bastidores e tudo mais, mas quem tem que vir a público ali e se expor, até porque vão começar a rodada de entrevistas, né? Não só aqui, como em outros veículos de comunicação, e quem tem que botar a cara lá é a Márcia Pinheiro. Quem é o candidato ao governo? Ela. Professor, olha só, inclusive o prefeito, não querendo cortar o senhor, claro, o prefeito acabou de responder algo que deveria ser pertinente à Márcia, em relação à fila dos ossinhos. Pois é, ele está proferindo as respostas. Exatamente. Não, você vê que nós estamos com um alinhamento de raciocínio, Luciana, né? Você fez uma boa observação com relação à presença da Márcia, né? A população precisa conhecer a candidata ao governo do estado de Mato Grosso, Márcia Pinheiro. Essa declaração do Emanuel Pinheiro já poderia ter sido dela, dizer o seguinte: olha, com relação à filha do ossinho, se não fossem as minhas ações frente à ação social, nós não teríamos uma situação infinitamente pior. Então tem que partir dela essa iniciativa em temas polêmicos, em temas importantes, para que as pessoas conheçam Márcia Pinheiro. Eu não vejo problema nenhum disso, porque ela é muito preparada, ela tem condições de realmente responder as perguntas, e que não souber pergunta para o marido, porque sabe, e pronto, acabou. Mas ela precisa se apresentar.
Né? Isso é muito importante e foi uma boa observação da Luciana. Agora nós Precisa falamos aparecer. sobre estratégias eleitorais e Comitê da Maldade. O que é legítimo de estratégia é isso, essa linha que ela está seguindo, que o Manuel está seguindo, e ela também, de questionar a questão social da gestão Mauro Mendes. Eu acho que essa vai ser a linha que eles vão bater na tecla, tônica mesmo. E é assim, a estratégia eleitoral legítima, ok, né? E realmente é uma estratégia que pode sim questionar, pode minar a candidatura do adversário. Isso são armas legítimas de disputa eleitoral. A gente espera que não vá para o campo pessoal, fique no plano de ideias. Você pergunta para o Mauro Mendes, né, com relação à questão dos... Que essa pauta, essa tônica social para o Emanuel Pinheiro, para a Márcia Pinheiro, nós já dissemos aqui que é melhor possível. Sim. Melhor possível, eles estão no caminho certíssimo, a estratégia é exatamente essa, né? Mas se você pedir, por exemplo, um comentário sobre o Mauro Mendes, né, com relação ao posicionamento do Emanuel Pinheiro e da Márcia Pinheiro à fila dos ossinhos, imediatamente ele vai dizer o seguinte: o Emanuel é mentiroso, tá entendendo? Pronto, você tá entendendo? É o que faltava. Aí o Emanuel vai responder, ele fala assim: mentiroso é ele, que é isso, aquilo. Você tá entendendo? Quer dizer, vai ficar nesse plano. Infelizmente vai ficar exatamente nesse plano. Bom, então vamos saber de que forma os eleitores, professores, estão analisando já esse momento. Na tela aparecendo mais mensagens aí para você perceber que a gente deu uma esticadinha nesse bloco, né? É justamente por conta da entrevista especial que vamos ter hoje com o primeiro candidato ao governo de Mato Grosso, Moisés Franz, tá? Então agora a gente vai para as mensagens. Chegando aí, bom dia, bancada. Os derrotados, Márcia Pinheiro e companhia do Mauro Mendes, têm que ter vergonha na cara, sabe que vão perder. É o Mauro Mendes reeleito. Olá, bancada, bom dia, paz do Senhor Jesus. Manda um abraço à comunidade terapêutica Resgatados por Cristo de Várzea Grande, Valteir Silva. Opa, um abraço a todos aí, gente, muito obrigada, viu? Olha só, que Deus abençoe todos vocês. Gente, olha só, nesse momentinho aqui eu vou suspender as mensagens, o tempo está corrido e eu tenho um recado tão importante para vocês, senhores. Sabia que o mercado imobiliário de Mato Grosso agora passa por uma nova era? Tem arranha-céu aqui em Cuiabá, Daniel? Ainda não vi. Nunca viu, né? Também não viu, né, professor? Daqui a pouco até o Homem-Aranha vai estar aqui em Cuiabá, viu? Vai ter arranha-céu aqui na capital. Gente, impressionante o que está acontecendo aqui nesse mercado. É uma nova era da construção civil em Mato Grosso, principalmente aqui, começando por Cuiabá. Vamos ver, então? Prepare-se. Autenticado pela solidez de quem faz e entrega há 40 anos, vem aí um lançamento da São Benedito para fazer história. E você está convidado a fazer parte dela, da arquitetura atemporal, um projeto único, onde o clássico e o contemporâneo se juntam para criar um novo marco na maior torre residencial do Centro-Oeste. Baalbek. Luxo, elegância, modernidade e exclusividade em uma das melhores localizações da cidade. Você está pronto para viver um novo tempo em Cuiabá? A maior inspiração da sua vida virá de cima. Olha, gente, magnífico, viu? E se você quiser conhecer o apartamento decorado, basta ir apenas na Avenida Antártica. É onde acontece a obra e já tem lá o apartamento decorado. Professor, se entrar lá, apaixonou, não tem jeito, vai comprar, vai assinar o contrato. Faz o Pix já. Faz um Pix já. Olha, também tem um telefone de contato aparecendo aí na sua tela, o 3627-5555. Vai lá conhecer o Baalbek, é de tirar o fôlego. Olha, se não quiser se apaixonar, Daniel, não vai, viu? Mas se entrar, já assinou o contrato, viu? Vem da garantida e parabéns para o mercado da construção civil daqui de Mato Grosso. Arranha-céu mesmo, hein? Um arranha-céu, 183 metros quadrados, a maior torre residencial do Centro-Oeste e o mais luxuoso de Mato Grosso. Coisa linda, né? Impressionante, né? Parabéns a São Benedito, né? Investimento alto, sem dúvida alguma, milionário, mas Cuiabá merece obras dessa qualidade, né? Obrigada, senhores. Bom, gente, o tempo avançou aqui, são 6 horas e 55 minutos. Vamos para o primeiro intervalo e na volta, entrevista especial com o candidato ao governo de Mato Grosso, Moisés Franz, em instantes.